Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula Pissaldo e aqui no canal Direito com Elas, todas as quartas-feiras nós falamos sobre direitos humanos e teoria geral do direito. Complementando aquela nossa série sobre os tratados internacionais, hoje nós vamos falar sobre a coercibilidade dos tratados internacionais, ou seja, o país signatário, ele é obrigado a cumprir. É isso que a gente vai dar uma olhadinha hoje, tá? Primeira coisa que nós precisamos levar em consideração. Os tratados internacionais, como nós já falamos, são acordos, são contratos. Em sendo contratos, aplicam-se algumas teorias, como a autonomia da vontade das partes e, por consequência, também o pacta sunt servanda, que é o princípio da obrigatoriedade ou da vinculação dos contratos. E sobre esse tema, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para um vídeo que a professora Cristiane Furck já falou sobre esse tema, caso vocês tenham interesse em se aprofundar um pouquinho mais. Então, ótimo, a gente já sabe que, em teoria, os tratados internacionais, a eles serão aplicadas essas normas e também a vinculação dos contratos, pacta sunt servanda. Mas, antes de mais nada, nós precisamos pegar essa estrada e partir em duas ruas ou duas vicinais. De um lado, os tratados internacionais comuns e do outro, os tratados internacionais sobre direitos humanos. São diferentes os mecanismos, as formas, os métodos, as ferramentas de coercibilidade. Então, primeiro vamos falar sobre os tratados internacionais comuns. Nós vamos analisar primeiro os impactos desse inadimplemento, desse não cumprimento desse tratado internacional. Primeira coisa, temos que lembrar que os tratados internacionais, eles são a principal fonte de direito internacional, especialmente o direito internacional público. Então, o que vai ser analisado? Vamos imaginar aqui um tratado internacional, um acordo comercial. A OMC estará envolvida, a Organização Mundial do Comércio. Primeira coisa que vão analisar, os impactos e os reflexos desse não cumprimento. Segundo, enfim, teve boa fé da parte, ele está tentando cumprir, mas tem alguma dificuldade? E aí, a partir dessa situação, vamos analisar sob o prisma da responsabilidade civil. Em se tratando de responsabilidade civil, aquela tríade que a gente já conhece bem. Ação ou omissão do agente causador, dano causado à vítima ligados por um nexo de causalidade. E aí a gente vai identificar ou não se há culpa, aplicando a responsabilidade civil objetiva ou subjetiva. E também analisando a extensão dessa culpabilidade. Só que o que acontece, E é importante a gente levar isso em consideração. O artigo 27 da Convenção de Viena, o que é a Convenção de Viena? Estão lembrados? Muito parecido, fiz aquela analogia com a LINDB. A Convenção de Viena, ela é a norma sobre normas, o tratado sobre tratados. E no seu artigo 27 e, consequentemente, no artigo 46, ele traz pra gente algumas regras de aplicabilidade. E dá licença um minutinho. Olha só. O artigo 27, direito interno e observância dos tratados. Uma parte não pode invocar as disposições do seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado. E deixa muito claro que essa regra não prejudica o artigo 46. Depois, caso vocês tenham curiosidade, é a Lei 7.030, o Decreto-Lei 7.030 de 2009, que vai trazer a internalização dessa Convenção de Viena. Passa lá depois e dá uma lida. Por que eu estou falando isso? Porque é muito comum o Estado, que é signatário desse tratado, ao descumprir, ele invocar a soberania estatal. E exatamente esse artigo 27 da Convenção diz que isso vai ter aí uma flexibilização. Vou aplicar? Depende, preciso verificar como foi internalizado, se já foi internalizado, se já foi comunicado. Tem todas aquelas regras que vocês podem conferir nos vídeos passados. Muito bem. E quais são as principais sanções ou as sanções mais comuns? Normalmente, pessoal, são sanções políticas, morais, embargos econômicos, uma multa, uma exposição no cenário internacional, que faz com que o Estado sinta-se compelido a praticar. Em algumas situações acaba sendo inócuo, Enfim.
Agora vamos para aquela outra vicinal. Tratados internacionais sobre direitos humanos. Aqui nós temos alguns mecanismos mais contundentes, algumas ferramentas mais fortes, né? No sentido de fazer ou trazer efetividade para esses tratados internacionais. E aqui a gente pode citar alguns deles. O Comitê de Direitos Humanos do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, a Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, que a gente já falou dela, né? A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que inclusive nos impôs uma penalidade que foi a criação de um instrumento para coibir a violência doméstica. Lembra lá do vídeo que nós falamos no comecinho do mês de março, em homenagem ao Mês Internacional da Mulher? Pois bem, isso foi uma sanção imposta ao país por uma violação de normas, né, de tratados sobre direitos humanos. Mais uma coisa, o TPI, Tribunal Penal Internacional, também pode ser acionado em caso de violação. Todos esses instrumentos, essas ferramentas, esses órgãos que trazem mais efetividade para os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos, poderão ser, em algum momento, motivo de apreciação aqui em outros vídeos. Então, para hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, divulguem o canal, se inscrevam, dá aqui o seu like, caso você tenha gostado, e eu encontro vocês na próxima quarta-feira.